Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Romana e nós vamos resolver uma questão do exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Esse é um exame que acontece, estou gravando o vídeo de 2021. Esse exame ele acontece uma vez por semestre, então todo ano, uma vez por semestre, esse exame vai acontecer. A ideia de gravar essas resoluções é porque nós temos um índice de aprovação inferior a 40% nos exames. Então, eu vou começar resolvendo primeiro as questões tributárias e depois, quem sabe, eu vou expandindo para as outras questões. Bom, a primeira questão, ou a questão desse episódio, ela é uma questão de 2018, ela foi feita no primeiro semestre, e é a questão número 14 da prova branca. Então, nos episódios, quando você olhar a numeração, sempre se trata da prova branca, ok? Porque são 4 cores de provas, então são sempre as mesmas questões, mas em ordem diferente nas provas. Então, se você pegar uma prova branca, sempre a prova branca, você vai encontrar a questão que eu estou falando. Bom, a questão 14, ela diz o seguinte: uma empresa prestadora de serviços de consultoria obteve no exercício de 2016 um prejuízo fiscal acumulado no seu LALUR de R$ 250 mil. No exercício de 2017, a empresa apresentou na DRE um lucro de 450 mil, assim distribuídos. Despesas operacionais, 50 mil. Resultado positivo da equivalência patrimonial, 500 mil. Custos dos serviços prestados, 19 milhões e 100 mil. Receita de serviço de consultoria, 20 milhões. Provisão para crédito de liquidação duvidosa não realizada, 900 mil. Considerando as informações anteriores, qual seria o valor do imposto de renda anual a pagar? E aí nós temos as opções, né? 90 mil, opção A, opção B, 126 mil, opção C, 127.500, opção D, 169.750. Então, a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é essa é uma questão de lucro real e ele está perguntando qual é o imposto de renda anual, então não é lucro real trimestral. Como ele também está fornecendo as informações da DRE, você vai calcular de acordo com o balancete de suspensão ou redução. Então, o primeiro passo é, só para vocês entenderem, montar a DRE de onde vem os 450 mil de lucro contábil. Então, eu tenho receita de serviços de 20 milhões, eu tenho custos de 19 milhões e 100 mil, né? Um resultado bruto de 900 mil. Aí eu deduzo as despesas operacionais de 50 mil. Eu somo o resultado positivo de equivalência patrimonial de 500 mil. Eu diminuo a provisão de crédito de liquidação duvidosa de 900 mil e chego a um lucro contábil de 450 mil. Então, quando eu pego aquelas informações da questão e monto a DRE, eu chego a um lucro de 450 mil. E aí, como é que eu vou chegar no meu lucro real? Eu parto do lucro contábil de 450 mil e eu adiciono os 900 mil, porque essa provisão de liquidação duvidosa, como ela é não realizada, ela é uma mera provisão. Então, ela é uma diferença temporária na minha apuração de imposto de renda e contribuição social. Por quê? Porque eu provisionei uma despesa na minha contabilidade, mas essa despesa ela não se realizou, ou seja, ela não aconteceu. E a legislação, o regulamento do imposto de renda, que é o decreto 9.580, ele diz que as provisões que são dedutíveis são as provisões de férias, 13º, e os encargos sociais sobre férias e 13º, que no caso é FGTS e INSS. Então, quando eu tenho outras provisões, a não ser, claro, provisões técnicas aí para as seguradoras, mas as empresas prestadoras de serviço, comércio e indústria normais, quando eu tenho provisões que não são férias e 13º, eu tenho que adicionar essa provisão. Então, eu tenho uma provisão de crédito de liquidação duvidosa,
Eu tenho ali uma expectativa de não receber dos meus clientes, por isso que eu faço essa provisão. E aí eu contabilizo. Só que a legislação tributária ela diz o seguinte: você pode até contabilizar essa sua provisão aí de despesa, só que eu não aceito essa despesa como dedutível. Eu não aceito que essa despesa diminua o seu lucro e, consequentemente, a sua base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Por quê? Porque essa despesa ainda não aconteceu. Então, você adiciona a PCLD e ela é uma diferença temporária e você exclui o resultado de equivalência patrimonial de 500 mil. E essa é uma diferença permanente. Por que ela é uma diferença permanente? Porque o resultado positivo de equivalência patrimonial, ele não é tributado agora, nem será tributado no futuro. Então, eu tenho um lucro contábil de 450 mil, mais as adições de 900 mil, menos as exclusões de 500 mil, e aí eu chego no lucro antes da compensação de 850 mil. Bom, para compensar, a legislação do imposto de renda ela diz que eu posso compensar até 30% do meu lucro antes da compensação. Então, 30% de 850 mil seria 255 mil. Só que quanto que eu tive de prejuízo fiscal no ano anterior? 250 mil. Então, até que valor eu poderia compensar, eu poderia diminuir da minha base de cálculo? 255 mil. Mas eu tenho 255 mil de prejuízos anteriores? Não, eu tenho 250 mil. Então, eu só vou usar o saldo do que eu tenho. Então, 850 mil de lucro antes da compensação, menos a compensação de 250 mil, eu chego a um lucro real de 600 mil. A partir daí, só alegria. 15% da base de cálculo, então 15% de 600 mil dá 90 mil. E a legislação do imposto de renda, ela diz que o que da minha base de cálculo ultrapassar 240 mil, sobre o excedente eu calculo 10%. Então, 600 mil menos 240 mil, eu tenho 360 mil de base de cálculo do imposto de renda adicional. 360 mil vezes 10% dá 36 mil. Então, qual é o meu imposto de renda? 90 mil, mais o adicional de 36 mil, então o meu imposto de renda devido é 126 mil. Então, 126 mil era a minha opção B. Então, eu tenho aí um tributo, um imposto de renda anual devido de 126 mil. Se você tiver alguma dúvida entre os conceitos de diferença temporária, diferença permanente, compensação, o que é uma adição, o que é uma exclusão, nós temos uma playlist só de lucro real, explicando esses conceitos. Então, dá uma olhadinha lá nessa playlist que você vai entender melhor esses conceitos também. Bom, era isso que eu tinha para falar. Vou postar mais questões aí relacionadas à área tributária, tentando explicar para vocês da melhor forma possível. E conto com o feedback de vocês aí nos comentários, dizendo se essas explicações ajudaram ou não. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, de seguir no podcast, pode me seguir nas redes sociais. Na descrição do vídeo, na descrição aí do podcast, você tem as minhas redes sociais. Segue a gente lá. Muito obrigada pelo seu contato e até breve.